إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، caros irmãos e honradas irmãs, como parece tornou-se uma obrigação para o Khatib, sempre antes de iniciar, chamar a atenção para as pessoas que estão nas paredes, afastarem-se das paredes. Hoje até exagerou-se um pouco, alguns, o qibla deles é aquela parede lá. Então, quem está na parede, que é jovem, consegue, festejou bem, dia 1, saltou, dançou, estamos a pedir para vir aqui para frente. Os que estão doentes estão perdoados, inshallah. Mas os jovens, vocês têm muito lugar aí à frente. Ou não são jovens? Se eu disser velhos, vão zangar. Por isso estou a usar jovem para todos. Tem muito espaço, alhamdulillah. Mas melhorou. Da última vez que estive cá para cá, alhamdulillah, melhorou. Um pouco mais de esforço, inshallah ta'ala, vamos parar de falar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra algo que aconteceu com o povo de Banu Israel, onde existia um homem muito piedoso, em contrapartida existia outro homem que não adorava Allah subhanahu wa ta'ala como deveria. E este homem piedoso, sempre que passasse por aquele não piedoso, a caminho do masjid, do salah, dizia para aquele não piedoso: vamos lá, para de fazer o que esteja a fazer, seja uma pessoa melhor. Aquele homem dizia: inshallah, hei de mudar este dia. Momentos depois, ou dias depois, quando o homem voltasse para o masjid e encontrava aquele homem na mesma condição, convidava ele: olha, muda lá, muda de vida, porque isto não é vida para si, isto e aquilo. O homem, inshallah, eu hei de mudar. Foi fazendo isso várias vezes, até que um dia ele disse para aquele: olha, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá te perdoar. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá te perdoar. Este hadith tem várias narrações, várias versões. Numa das versões vem de que Allah subhanahu wa ta'ala, depois dos dois morrerem, Malakul Maut levará as almas deles, virou-se para aquele que diz que Allah subhanahu wa ta'ala não irá perdoar. Disse: qual é a garantia que tu tinhas de que eu não iria perdoá-lo? Disse para os malaicas: levem este homem para o inferno, e aquele que era o tal fulano pecador, Allah subhanahu wa ta'ala disse aos malaicas: levem ele para o Jannah pela minha misericórdia. Vejam de que aqui o homem, quando não conhece o seu valor, ele acaba entrando numa esfera que não é sua. Ele acaba entrando numa esfera que não é sua. Porque nós todos somos exigidos a convidar a todos para aquilo que é o bem. Todos nós. E isso não se restringe apenas aos ulamãs ou àqueles que não são ulamãs. Todos nós somos obrigados a convidar os outros dentro dos limites do nosso conhecimento. Então, se eu vejo alguém que não está fazendo solá, eu o convido, é uma obrigação minha. Não estou a fazer nenhum favor àquela pessoa. Se ele se guiar, alhamdulillah,
Se Ele não se guiar, eu não tenho o poder do resultado comigo. Eu tenho o poder de quê? De convidar. Os meios estão comigo, mas os resultados não estão comigo. É por isso que nós nunca podemos cansar de chamar aos outros para o bem. Nunca. Mesmo que aquela pessoa não mude, a tua obrigação é de convidar. Este é o meio que tu tens, o poder que tu tens é este. Agora, o resultado, se ele vai ou não vai se guiar, ou vai se tornar melhor, isso não é sua tarefa. Mas quando nós entramos numa esfera que não é nossa, acabamos cometendo erros, tornando-se pior que aquele que nós achamos que ele é pior. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Quer dizer, você pode esconder o que quiser, ou demonstrar o que quiser. Quem é o sábio de tudo? Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe tudo. Allah vai fazer as pessoas saberem um dia. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala é que conhece o que está nos vossos corações. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bi dhati sudur. Veja Allah aqui nesta ayat. Wa asirru qawlakum. Vocês podem manifestar as vossas palavras, aliás, segredarem, aw ijharu bih, ou manifestarem, falarem. Innahu alimun bi dhati sudur. Ele é o conhecedor da essência dos vossos corações. Nesta ayat, Allah subhanahu wa ta'ala não diz que Ele é conhecedor dos vossos corações. Ele é conhecedor da essência dos vossos corações. Vocês imaginem, quando Allah diz Ele é conhecedor da essência dos vossos corações, é que aquilo que os vossos corações têm como conteúdo, até nem é nada para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Ele conhece como o vosso coração foi produzido, o que Ele nutre, tudo aquilo que está lá. Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Alimun bi dhati sudur. Para dizer que nós, cada um faz juízo do outro de acordo com aquilo que ele achar. Há quem pode dizer que você é uma pessoa muito bondosa, muito generosa. Outro dizer que tu és muito avarento. Outra pessoa dizer que você é um homem muito piedoso. Outro dizer que você é perverso. Alguém dizer que tu és muito bonito. Outro dizer que tu és feio. Estão a ver? Tu és muito rico. Outro dizer, não, mas ele é pobre. Todas as pessoas fazem juízo das outras. Você pode encontrar numa única pessoa, eu, Abdul Hanan, alguém dizer que Abdul Hanan é isto. Outro dizer, não, Abdul Hanan não é isto. Uma única pessoa, viva. Os dois fazem juízos diferentes. Mas tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou a mercê de nós de classificar ou desclassificar qualquer pessoa que seja. Mas fez o quê? وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Quer dizer, tudo o que vocês falarem no dia de Qiyamah, o que valerá? É aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala sabe de si. Para querer dizer que o primeiro que sabe tudo de nós é Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, deveríamos ser nós a conhecermos a nós mesmos. Não tem ninguém mais que conhece a cada um de nós fora de Allah subhanahu wa ta'ala e de si próprio. Nós mostramos aquilo que queremos que as pessoas vejam. Eu mostro a vocês aquilo que quero que vocês vejam. Aquilo que eu quero que vocês não vejam, eu não vos mostro. Assim como qualquer um que está aqui. Pode estar no masjid de juba, barba, 5 salates, mas no entanto, o que ele faz em casa, como ele se comporta em casa, quando ninguém está a ver, fora dos olhares das pessoas, quem sabe? É só Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem mais ninguém. E é por isso que é importante cada um de nós perguntar a si próprio: quem tu és? Não o que as pessoas pensam de si. Quem tu és? Tu és quem? Chegar em casa, pegar um papel e caneta
e responder a esta questão: quem tu és? Vocês já vão ver que em algum momento até vamos confundir aquilo que as pessoas pensam de si com aquilo que tu és. Minha esposa em casa, quando começa a chatear, eu digo para ela: mas tu sabes quem eu sou? Mas eu faço essa questão com base no quê? Com base naquilo que as pessoas veem quando olham para mim. Tu sabes quem eu sou? Para falar assim comigo, por exemplo, ou para fazer isso, não é? É por isso que um grande alim, a esposa dele não respeitava ele, mas era um daqueles ulamás que quando sentasse para fazer um bayan, havia milhares de pessoas para escutar ele. Então um dia disse para ela: mas tu sabes quem eu sou? Tu sabes como as pessoas se comportam quando estão em frente de mim? Amanhã vamos juntos para o masjid, para tu veres. Ela: então, vamos lá para o masjid. Chegou lá na secção das mulheres, ele na secção dos homens, começou a fazer bayan. Cheio de pessoas, mas muito cheio de pessoas mesmo. Todas caladas, a ouvirem com todo o respeito. Quando o sheikh acabou o bayan, as pessoas a cumprimentarem o sheikh. Ele ia para casa e disse para ela: já viste quem eu sou? Ela disse que sim, eu vi. Tu és uma pessoa sem respeito. Todo o masjid estava calado, só tu é que estavas a falar. Estão a ver? Que cada um, como eu disse, vê as coisas do ângulo que ela quer ver. Muitas das vezes, nós, se perguntarmos a nós mesmos quem eu sou, deixa o que as pessoas pensam de si. Tem muita gente que pensa de mim mal, tem muita gente que pensa de mim bem. Mas a mim não deve me interessar o que as pessoas pensam. Aqui deve me interessar o quê? Aquilo que eu sou. E é isso que eu irei apresentar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que no dia de Qiyamah, 3 grupos de pessoas sofrerão um castigo severo. O primeiro vai ser o alim. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: estudaste para quê? Ou Allah, eu estudei para si. Não estudei para mais ninguém fora de si. E ensinei as pessoas por si. Vai dizer: não. Você estudou para ser chamado de alim faqad qila. E já foi dito. Já foi dito lá no dunya que você era um grande alim. Agora vai para o Jahannam. Depois vai se pegar aquele que foi para jihad, que morreu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam, quando nós ouvimos que alguém morreu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, não paira nas nossas mentes que é possível ter morrido no caminho de Allah e entrar no Jahannam. Mas no dia de Qiyamah, Allah vai dizer para ele: você lutou por quem? Oh Allah, eu lutei por si, somente por si, para elevar o seu nome, o seu din. Allah diz: não. Você lutou para ser chamado de Mujahid. Eu era Mujahid, combatia no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qila, já foi dito. Agora, vai para o Jahannam. Depois vai ser chamado o Munfiq, aquele que despendia no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, tirava, contribuía, fazia muita coisa no dunya. Olha, venha. O dinheiro, como é que ganhou? Como é que gastou? Gastei no seu caminho, Allah. Tudo aquele dinheiro que eu ganhei, eu gastei no seu caminho. Com o único intuito de agradar a si. Allah vai dizer: não. Você deu para ser chamado de quê? De munfiq, de generoso, karim. Faqad qila, já foi dito. Agora vai para o inferno. Nós nunca vimos, até nos masjids acontece muito isto. Nos masjids há pessoas que no dia de Juma especificamente põem os pobres em fila. Depois ele começa a dar. Aquela pessoa que está a dar, existem 2 grupos de pessoas lá fora a fazerem juízo dele. Um dos grupos diz que aquele está a dar para mostrar. O outro grupo diz que ele está a dar para as pessoas verem e aprenderem a dar também. Vejam, para a mesma pessoa, mesma ação, 2 tipos de juízo.
Nem o meu, nem o seu vai valer. No dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer para ele: você deu por causa disto. Se foi para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, vai ser recompensado com um bem. Se foi para mostrar às pessoas que eu sou fulano, mesmo que ele tire fotos. Não há muita gente hoje que faz selfies, né? Tira-me lá a foto, eu a dar. E publicitar. Haverá dois grupos. A maioria das pessoas vai dizer o quê? Este fulano tirou foto para mostrar que estava a dar. A minoria é aquela que vai dizer de que não, este fulano tirou foto para as pessoas aprenderem, porque hoje as redes sociais é o que usa-se mais, aprenderem de que devem dar. Para uma única pessoa. Mesmo assim, o que valerá no dia de Qiyamah? É aquilo que estava no coração dele. É por isso que, quando a gente faz esta pergunta, quem eu sou? Eu vos garanto, vamos ter dificuldades em responder esta questão. Quem eu sou? Afaste tudo que está ao seu lado. Olhe para si. Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos a nós todos, a todos nós, aos ricos, pobres, grandes, pequenos, bonito, não bonito, todos nós nascemos sem roupa. Sem roupa alguma. Ninguém pode se orgulhar que eu nasci com roupa cara ou barata, ou com anel, ou com brinco, ou com conhecimento. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah retirou dos ventres das vossas mães, vocês não sabiam absolutamente nada. Nem mamar sabia. Sabiam disso? Nem mamar a criança sabia. É por isso que ela, quando nasce, não é que fareja o leite. A mãe tem que fazer o quê? Tem que colocar no peito para a criança aprender de que aqui, se eu não chupar, o leite não há de sair. Senão Allah subhanahu wa ta'ala podia fazer de tal forma que a criança não chupasse, a mãe teria que apertar o peito para o leite sair. Allah não. Mas para mostrar que todos nós nascemos sem saber nada. E na altura da nossa morte, vamos também sem nada. Todos nós vamos. Se você usava um relógio de não sei, Rolex de não sei quantos milhões de dólares, põe um sapato de não sei quantos milhões de dólares, tinha um alto carro, tinha não sei o que. Quando você morrer, pode até ter o azar de morrer num sítio que nem café você tem. Enquanto na sua casa você estava cheio de tudo, nem café você ter. E vai como? Nu. Vai nu. Por isso que até quando se coloca o corpo, se vocês não sabem, quando se coloca o corpo no qabr, tem que desamarrar aqueles nós. Para quê? Muitas das pessoas pensam que é para ele sentar com mais facilidade. Quando vir Munkar e Nakir, ele sentar e começar a responder, não. Aquilo é para a pessoa quando estiver lá, quando entrar na fase de putrefação, para apodrecer o corpo começa a inchar. Então ia fazer o quê? Ia ter dificuldade dele inchar normalmente e rebentar. Estão a ver? Até este momento. É por isso que Muhbil, rahimahullah ta'ala, uma vez ele passou por Malik bin Dinar. Malik bin Dinar é um dos grandes ulamais daquela altura, rahimahullah ta'ala. Então Malik bin Dinar disse para ele, que forma de andar é essa? Ele disse, Ama ta'rifuni, não me conheces? Essa pergunta é uma pergunta que um chefe diz assim, que se você fosse tão grande, nunca iria perguntar a ninguém se me conhece. Se você pergunta a alguém se te conhece, é porque há dúvidas que aquele fulano não te conhece. Mas se você fosse grande de verdade, nunca iria perguntar a alguém, conhece? Esse Muhbil perguntou a Malik bin Dinar, Amatal, você não me conhece? Quer dizer, esta minha forma de andar, como se estivesse a andar sobre o céu, não estar a pisar a terra, é um andamento de orgulho. Disse, não me conheces? Diz que eu conheço, e conheço-te muito bem. Diz, fakayfa ta'rifuni? Como é que você me conhece? Diz, amma awwaluka fanutfatun madira. Diz que o seu início foi de uma gota nojenta,
uma gota suja. E aquela gota, quando sai do corpo de qualquer um de nós, somos obrigados a fazer o quê? O ghusl. Não há outra gota que sai do corpo do homem que é obrigado a fazer o ghusl como aquele. Acho que primeiro, o teu início é de uma gota nojenta. وَأَمَّا آخِرُكَ فَجِيفَةٌ قَذِرَةٌ. Enquanto que o seu fim é virar um corpo podre, cheiroso, mal cheiroso. وَأَمَّا بَيْنَهُمَا فَتَحْمِلُ الْعَذِرَةَ. No meio disso tudo, entre o teu início e o teu fim, você é um carregador de fezes. Um carregador definiu um homem que achava-se muito grande com 3 coisas só: o teu início, o teu fim, e no meio disto aqui, você é um... Veja Allah subhanahu wa ta'ala como faz. Você pode orgulhar-se como você, no teu estômago, lá tem um saquinho de sujidade que você carrega todos os dias. Que se o cheiro daquele saquinho saísse, por mais que você usasse os melhores perfumes, ninguém iria querer estar ao seu lado. Estão a ver a definição? Quando quisermos definir quem nós somos, ter o cuidado de definirmos realmente o que nós somos. Porque muitos de nós, ou quase todos, não sabemos quem nós somos. É por isso que orgulho vem de onde? Orgulho vem da pessoa não saber o que ela é. Eu olho para as pessoas, sinto-me melhor que as pessoas estão aqui. As outras pessoas olham para as outras e sentem-se melhores de acordo com aquilo que elas possuem. Quem tem uma alta casa sente-se melhor que aquele que tem uma casa mais baixa. Quem tem um alto carro sente-se melhor que aquele que tem um carro mais barato. Quem tem um relógio caríssimo sente-se melhor que aquele que tem um relógio barato. Há um tempo atrás eu estava a ouvir alguém, essas pessoas gostam de se mostrar que tem, diz assim: é melhor não usar relógio do que usar o relógio barato. Diz que é melhor não usar relógio do que usar o relógio barato, porque você vai estar a querer ser uma coisa que você não é. Ele queria dizer de que o relógio caro, o relógio tem que ser caro, como se aquele relógio caro marcasse uma hora diferente do relógio barato. Mas as pessoas, infelizmente, cada uma delas vai avaliando a outra. É por isso que, sabe, nós muçulmanos temos, eu acho que nós temos tanto orgulho, mas tanto orgulho dentro de nós, que até às vezes superamos os não muçulmanos. Há dias eu estava no semáforo, na Alberto de Tule. Tinha uma senhora, estava de um porcó, pareceu-me que não tinha um braço, a pedir. E havia um outro a vender alguma coisa, eu não me lembro o que era. Eu disse para a pessoa que estava comigo, eu disse: veja nós muçulmanos como é que pensamos. Esta senhora com um braço poderia estar a vender alguma coisa, mas ela tem em mente de que eu, sendo muçulmana, basta pôr o burcó, pedir, as pessoas vão me dar. Então tem orgulho de vender, mas não tem orgulho de pedir. Para querer dizer que o orgulho é uma coisa tão generalizada que todos nós, ou quase todos, temos alguma coisa lá no fundo. É só olharmos para nós e perguntar à pessoa que está ao seu lado, qual é o nome dele? Onde é que ele vive? Tem filhos ou não tem filhos? Passa por dificuldades ou não passa por dificuldades? E assim sucessivamente. Há onde ver que a maior parte dos que estamos aqui, ninguém sabe quem é o outro. Ninguém sabe quem é o outro. Porque nós sentimos que, olha, eu sou independente, não dependo de ninguém. E pronto, cada um vira-se. Cada um por si, Deus por todos, como nós falamos. Enquanto que, nos tempos passados, aquelas pessoas, a preocupação delas sempre era: hoje eu sou isso, mas eu quero ser aquilo. Não é? Quero ser aquilo. Então, como é que eu posso fazer para chegar até aqui? Ou até lá? Então, ele traçava uma estratégia e ia avaliando
todos os dias se ele está a melhorar ou está a piorar. Por isso é que Mahfudh Naysaburi, rahimahullah ta'ala, diz: Man absara mahasina nafsahu. Aquele que ter o hábito de observar as boas qualidades que ele tem. Ubtulia bimusawi innas. Então ele vai ser assolado por ser um verificador dos erros das outras pessoas. Se eu olhar para mim sempre como a melhor pessoa, a pessoa mais perfeita, então Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que eu comece a olhar para os defeitos das pessoas. Olha o chapéu daquele como é que está. Olha o juba daquele como é que está. Olha o relógio daquele como é que está. Olha a barba dele como é que está. Olha não sei o que. Você vai andando. Aquele faz isso, aquele faz aquilo. Diz, enquanto que o man abasara uyuba nafsi, enquanto que aquele que olhar para os seus próprios defeitos, Salima, Allah subhanahu wa ta'ala vai te salvar de estar ocupado com os erros das pessoas. Imagine se nós ocupássemos o nosso tempo a olhar para os nossos erros. Onde é que nós estaríamos hoje? Estaríamos muito melhores, mas muito melhores mesmo. É por isso que Daraqutni, rahimahullah ta'ala, um grande alim de hadith, alguém perguntou para ele: Ô Sheikh, conhece alguém melhor que tu? Naquela altura ele era o máximo do hadith. Conhece alguém melhor que tu? Ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fala tuzakku anfusakum. Allah proibiu que a pessoa auto-elogiasse. Então o narrador diz que eu insisti com ele. Insisti que não, Sheikh, fala lá. Ele só disse que eu não vi alguém que juntou hadiths como eu fiz. Não vi. A mesma pessoa depois pergunta a Hakim: Ô Hakim, viste alguém como Daraqutni? O Hakim era um muhadith também, dos pesados, que poderia até dizer que não, eu sou melhor que Daraqutni. Se ele diz que não viu ninguém como ele, o que eu diria? Estão a ver? Resposta de uma pessoa com conhecimento. Se ele diz que não viu alguém como ele no hadith, que juntou hadith tanto quanto ele, o que eu diria? O que eu vou falar? E por vezes aqueles ulamás do passado e os sahabas por aí em diante havia alguns melhores que outros, isso sem dúvidas algumas, mas raramente você via alguém dizer que eu sou melhor que aquele, mas muito raro mesmo. Enquanto que nós, ontem até estávamos a comentar de um texto que está a correr nas redes sociais, onde a pessoa elogia a ele próprio. Eu respondi com toda a humildade, eu fiz com isto aqui, eu fiz com aquilo ali. Você começa a olhar, e é uma pessoa que estudou Din, que é um espelho. As pessoas quando olham para ele como um alim. E é a pessoa que está a escorregar em coisas muito pequenas. Há uns anos atrás nós fizemos várias palestras no Masjid Anwar al-Islam. Foi a primeira vez que nós pedimos às pessoas que dessem a nós um pouco do CV deles. Onde estudou, que estudou, lembra, né? Que era mesmo para ilustrar, as pessoas conhecerem, de que olha, este fulano aqui estudou no sítio X, fez esta faculdade ou fez aquela faculdade. Isso ajuda também quando você quer consultar alguma matéria do Din. Já sabes, olha, esta matéria de fiqh, eu vou perguntar àquele que fez Sharia. Esta matéria de hadith, vou perguntar àquele que fez hadith. Esta é uma matéria de língua árabe, vou perguntar àquele que fez língua árabe, que ficam muito zangados comigo, os homens da língua árabe, porque eu digo que eles não são árabes, porque não fizeram faculdade de Din. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas deram, todos deram. E antes de iniciar a palestra, nós projetávamos. Uma das palestras, o palestrante estava ao meu lado sentado, antes dele entrar. Quando ele viu que foi projetado aquilo que ele deu como informação, ele disse: epa, por que não me disseste que iam projetar? Eu ia dar mais informações. E vejam que das informações que ele deu, eu até apaguei algumas porque eram mentiras. Das informações que ele deu, eu até apaguei algumas porque está mentira, apaga. Então imagine
Como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que nós fiquemos grandes de verdade, enquanto quando nós olhamos para as pessoas, estamos a olhar para as pessoas como pequenas? O professor Allah sallam diz: Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. A pessoa que for humilde por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer o quê? Vai elevar. É por isso que todas as pessoas que foram humildes, todas as pessoas foram humildes, Allah subhanahu wa ta'ala sempre elevou. Eu até costumo dar como exemplo, nos tempos passados, todos aqueles livros de Din, todos livros de Din, nunca em nenhum momento fez lançamento dos livros. Se vocês encontrarem, façam-me chegar essa informação. Imam Malik, por exemplo, escreveu Muwatta de Imam Malik. Vocês não hão de ver, nem ler, nem ouvir que houve lançamento do livro de Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Mas é aquele livro que as pessoas, quando viram que Imam Malik escreveu, começaram a tirarem muitos, outros a copiarem, outros, e tiraram com o mesmo nome, Muwatta. Veio alguém e disse ao Imam: sabe que depois do Sheikh lançar este livro, muita gente começou a lançar Muwatta'at, com o mesmo nome. Imam Malik, quer dizer, aquilo foram 2 ou 3 palavras. Makana lillah fahuwa baqin. 4 palavras. Aquilo que for por Allah vai ficar. Só isso. Não disse para ele: mas você não me conhece, eu sou Imam Malik, sou conhecedor, aqueles ali não sabem. Não, só disse: Makana lillah fahuwa baqin. Aquilo que for por Allah vai ficar. Todos os livros desapareceram, todos, só ficou dele. Todos os livros desapareceram da face da terra, só ficou do Imam Malik. Estão a ver? Não houve Facebook, não houve televisão, não houve festa, não houve... Só escreveram. Imam Bukhari, está aí o livro de Imam Bukhari até hoje, Imam Muslim, todos escreveram, está aqui, pronto, leiam lá, aprendam, o ilmo está aqui. Então naquela altura, as pessoas, quando faziam, primeiro perguntavam a elas mesmas: estou a fazer por quê e para quem? Se for por Allah subhanahu wa ta'ala, avance. Se não for por Allah, é melhor ficar, eu corrigir o meu íntimo, depois é que vou tirar. É por isso que Asma radiyallahu anha diz que uma mulher foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: Ya Rasulullah, inna li darratun. Eu tenho, aliás, meu marido tem uma esposa. Nós chamamos de quê aquela outra? Chamamos o quê? Não é adversária, tem um nome próprio. Rival. Eu tenho uma rival. Vamos lá traduzir assim. Será que intashabba'tu min zawji bima lam yu'tini? Será que eu, se disser a ela que olha, meu marido deu-me isto, meu marido deu-me aquilo, meu marido dá-me aquilo, quer dizer, nosso marido, né? Nosso marido, quando está na minha casa, ele trata muito bem. Ele faz isso comigo. Ele faz aquilo comigo. Será que eu teria pecado enquanto ele não fez? Veja que está a tentar fazer o quê? Está a tentar enganar a outra para criar dor no coração da outra, de que teu marido não sei o que. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que fizer man tashabba bima lam yu'ti kalabis thawbay zur, aquele que querer se passar por algo que ele não tem, nem foi dado, é como aquele fulano que veste. O professor Allah usou uma metáfora aqui: thawbay zur, usou duas vestimentas, como se fosse a calça camisa, zur, de falsidade. Quer dizer, você está a enganar as pessoas, querer se passar por alguma coisa que não és, querer passar-se por algo que tu não és. Você enquadra-se naqueles falsificadores. Enquadra-se nos falsificadores. E hoje, muitos de nós, até nos vestuários, nos carros, há quem diz assim: eu peço emprestado seu carro. Uma Baluch é uma pessoa que tem carros bonitos. Baluch, peço emprestado teu carro e eu quero enganar aquela dama ali. Baluch, leva lá o carro. Ele chega em frente da moça. Quando casa, aquele carro, já vendi. Há muitos anos atrás, eu conheci um jovem, mashallah, andava de um alto BM, enganou uma moça assim mesmo. Eu perguntei à moça: mas ela, esse aqui tem carros, tem não sei o que. Vai, não tinha nada na vida dele. Conseguiu casar com um BM que não era dele. Aquilo foi enganar, enganou. Veja o professor Allah, kalabis thawbay zur,
Você está a querer passar por alguma coisa que você não é. Quer dizer que quando alguém te perguntar o que tu és, ainda não sabes o que tu és. Ainda não sabe o que tu és. E isto vai virando um ciclo em que a pessoa vai vivendo para enganar as outras pessoas. Umar bin Khattab, radiallahu anhu, na beira da morte, Ibn Abbas chegou e disse para ele: Ya Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab foi assassinado. Ya Amir al-Mu'minin, não te preocupes. Tu sempre foste uma pessoa assim, começou a elogiar a Umar radiallahu anhu. Então Umar radiallahu anhu diz: Al-Maghrur man gharartumuhu. O iludido é aquele a quem vocês iludem. Vejam, Umar radiallahu anhu está chamando a atenção de Abdullah ibn Abbas que não é a mim que tu vais me iludir. Não é a mim que vais me iludir. Vocês iludem aquelas outras pessoas que gostam de ser iludidas. Eu não. Eu, se tivesse ouro, prata, eu daria tudo para Allah subhanahu wa ta'ala aliviar a minha situação no dia de Qiyamah. Estamos a falar da Amirul Mu'minin, confirmado com garantia de Jannah aqui no Dunya. Com garantia de Jannah. O professor sallallahu alaihi wasallam deu garantia de Jannah a Umar radiallahu anhu, os Khulafa ar-Rashidin. Mesmo assim, ele está a dizer que o iludido é aqueles a quem vocês iludem. Sabe, às vezes, quando a pessoa faz uma certa ação, não é? E muita gente passa por isso, infelizmente, faz uma certa ação. Um exemplo, não estou a dizer o que acontece. Estão aqui esses 3 homens a filmar. Vão lançar nas redes sociais. Né? Não é uma pergunta que requer resposta. Mas assim, de quanto em quanto tempo vocês vão ver quantos likes tem? De quanto em quanto tempo? Porque para nós, se nós metemos o vídeo e ninguém colocar like, significa o quê? De que o meu trabalho, alguma coisa não está boa. Nós ficamos satisfeitos quando dizemos: em 1 hora eu tive 100 likes. Em 2 horas tive 200 likes. É por isso que as pessoas, nós até nem fazemos muito isso, mas muitos esses influencers, primeira coisa que dizem é o quê? Clica no sino, não é? Depois inscreva no meu canal, depois não sei o quê, como forma de agradecimento por aquilo que ele está a fazer. Porque a preocupação dele é o que as pessoas pensam daquilo que eu estou a fazer. Se eu faço um baiano e alguém vem e diz assim: ei, Pacher, um alto baiano que tu fizeste. Mesmo eu sabendo que o baiano foi péssimo, eu fico satisfeito. Se alguém vier dizer para mim: os baianos não foi bom, você não sabe ver bem. Aquele bai é que viu bem e que percebeu o que eu estava a falar. Por quê? Porque para nós o que nos interessa é o que as pessoas pensam de nós. Mas se nós olharmos para nós mesmos e perguntar: isto que eu fiz, se não aparecer nenhum like, muda ou não muda? Aquilo que Khalid bin Walid, radiallahu anhu, quando ele era o cabeça de todas as tropas, tem uma altura, Umar radiallahu anhu, se não me engano, colocou ele atrás. Pegou no Khalid bin Walid, disse que vem para trás. E colocou o outro como o chefe do exército. Khalid bin Walid radiallahu anhu continuou com todo o gás dele, normal, a dar tudo aquilo que tinha que dar. Alguém disse para ele: mas Saifullah, espada de Allah, não é normal. Tiraram de lá, tu eras o chefe, o comandante do exército, para te colocarem como um raso. Como é que tu continuas a dar o mesmo gás? Ele diz que eu não luto para Umar bin Khattab. Eu luto por Allah subhanahu wa ta'ala. À frente ou atrás, eu continuo a lutar por Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam como é que as pessoas naquela altura pensavam. Qais bin Asim, rahimahullah ta'ala, alguém disse para ele, Abu Bakr radiallahu anhu, disse para ele: Qais, fala lá de si. Ele disse: no tempo de Jahiliya, eu era o chefe do exército. Eu sempre estava à frente. No meu povo, eu era uma pessoa com um grau muito alto, não era uma pessoa qualquer. No meio dos vizinhos, não nem se fala. Ele foi falando daquilo que ele era no tempo de Jahiliya. Ele diz: Amma fil Islam. No entanto, no Islã,
Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fala tuzakku anfusakum", não elogie a vós próprios. Vejam aqui, ele no tempo de Jahiliya falou o que ele era. Disse no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Tuzakku anfusakum", não elogie a vós próprios. Ficou tão satisfeito Abu Bakr radiyallahu anhu de ter ouvido isto, porque o normal seria o que? Eu era aquilo. Ainda no Islã eu continuo a ser isto. Como alguém se perguntar assim: o que você faz pelo Islã? Eu faço isso, faço aquilo. Depois, mas tu esqueceu de alguma coisa? Diz lá mais aquela coisa que tu esquecer. A pessoa fala uma coisa que você não fez. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Aqui que Allah subhanahu wa ta'ala diz que os munáficos arranjavam artimanhas para não irem para o jihad. Não irem para o jihad. Rasulullah, está a doer isto, está a doer aquilo, não sei o que. Mas depois disso, queriam que fossem elogiados por aquilo que eles não fizeram. يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles querem ser elogiados por aquilo que eles não fizeram. Então, qual é o fim deles? ولهم عذاب أليم, castigo severo. Então, cada um de nós, mais uma vez, tem que olhar para si e dizer: eu perguntar a mim, Abdul Hanan, o que você é? Quem tu és? Defino primeiro quem eu sou e depois traço. Estamos aqui no dia 2 de 2026. Não é? Traço estratégias para eu ser melhor. Para no próximo ano, no dia 1 de janeiro de 2027, se estivermos vivos, você pegar o caderno e dizer: eu era isto, hoje eu sou isto. Para si, não para mostrar às pessoas, para si. Eu era isto, hoje sou isso. E o que eu quero ser em 2028? Quero ser isto. Porque na nossa sociedade, nós muçulmanos, nós estamos infestados de pessoas arrogantes, orgulhosas, bandidos, mafiosos, tudo somos nós. E quanto mais ações as pessoas fazerem, aos olhos dele a ação é boa, ele pensa de que ele já é melhor que os outros. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wala tamnun tastakthir", não exiba. Isso vai fazer com que as tuas ações pareçam muitas. Enquanto que toda ação que nós fazemos com a graça de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Toda ação. Quando nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, como se diz, nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por alguma dádiva, aquele agradecimento também requer um agradecimento. Aquilo é uma cadeia que nunca mais acaba. Então tudo que nós fazemos, temos que olhar e dizer com Allah: Allah, todos os louvores são para ti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todos os louvores são para si. Não há nada aqui que depende de mim. Aqueles que têm fama de serem mafiosos, dizer que eu vou mudar a minha vida. Hoje, quando alguém vem e diz assim: eu quero fazer um negócio consigo, não é? Em condições normais, um muçulmano, se quisesse fazer negócio com outro muçulmano, não deveria ligar para ninguém a consultar se aquele ali é ou não é honesto. Não se deveria. Às vezes nós fazemos salat juntos, mas eu digo assim: eu nunca fiz negócio com aquele bai ali. Se quiseres fazer, faz, mas eu nunca fiz negócio com aquele bai. Quer dizer, há probabilidade daquele ser um caloteiro. E não é um, nem dois, nem três. Muita gente, mas muitos muçulmanos vivem de ilusão, ficam mafiosos para querer nutrir aquela ilusão dele. Em vez dele ficar numa casa de 10 mil meticais, quer ficar numa casa de 100 mil meticais. A viver com o quê? Com o dinheiro dos outros. Eu estava a conversar com alguém, disse: pai, que é melhor meter o tribunal? Chefe, não vale a pena o tribunal. Ele no tribunal também pode pagar os homens do tribunal, mas não pagar a tua dívida. E às vezes pagar no tribunal mais que aquilo que é a tua dívida. É doença, quando a pessoa está doente. Então não adianta nós estarmos aqui todos os anos. Hoje estamos todos em casa, não é? Feriado. Por quê? Ano novo. Alguns festejaram. Vamos ser sinceros. Alguns aqui festejaram. Paixões saíram de certas casas de muçulmanos. Há alguns que estão nas praias neste momento a festejarem. Nem quero dizer os que estão bêbados. O masjid até pode estar vazio porque alguns não têm condições de estarem aqui no masjid.
não tem condições. Mas não adianta, mais uma vez, as pessoas estão a festejar enquanto não tem nada para festejar. Vamos olhar para nós, fazemos uma avaliação. Como é que eu sou? Como é que eu quero ser? E como é que eu posso fazer para ser aquilo que eu quero ser? E aí Allah subhanahu wa ta'ala começa a abrir. Caso contrário, caros irmãos, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Todos nós aqui estamos a envelhecer. Desde os mais pequeninos até os mais velhos. Todos nós estamos a envelhecer, todos. Havemos de ir. Iremos. Uns vão antes dos outros, isso não me interessa, mas todos nós iremos. O mais importante é o que tu irás carregar quando fores. Não aquilo que vai ficar. Aquilo vai ficar, fica para os teus herdeiros. O que tu vais carregar das tuas ações? Isso é que é mais importante do que estarmos a falar dos nossos backgrounds. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso deixa para si. E Allah subhanahu wa ta'ala. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صلوا على نبينا محمد كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.